Deus, boa noite. Boa noite. Pai seja convosco. Amém. Com alegria que nós estamos mais uma vez reunidos aqui nessa noite de domingo para cultuarmos e adorarmos o nosso Deus. O que nós viemos fazer aqui nessa noite? Viemos cultuar e adorar a Deus. E o culto, apesar de nós estarmos juntos, né? Ele é pessoal, ele é particular. Então, você aí, sentado nessa cadeira onde você está, ou mesmo assistindo pela internet, você pode cultuar a Deus, né? Pode abrir o seu coração, engrandecer ao Senhor, e você será abençoado, e Deus vai se alegrar do teu louvor, da tua adoração. Eu quero, nessa noite, fazer com vocês uma breve meditação na Palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia em João capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou ler mais uma vez a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, e agora que iremos meditar nela, eu te peço, fala, Senhor, aos nossos corações. Eu me coloco, ó Deus, em tuas mãos, como um instrumento a ser usado por ti. Eu te peço, fala conosco, que assim seja. Eu quero nessa noite falar com vocês a respeito do caminho certo, o caminho verdadeiro, do caminho que a gente deve seguir, do caminho que pode nos conduzir a Deus, do caminho que pode nos conduzir à salvação, o caminho certo. Você sabe que se você quiser chegar em algum lugar, você precisa pegar o caminho certo. Se você pegar o caminho errado, aonde é que você vai chegar? No lugar errado, né? Porque o caminho errado te leva para o lugar errado. Se você quiser chegar no lugar certo, você precisa pegar o caminho certo. E com relação a esse caminho que nos conduz à salvação, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz a Deus, eu quero dizer para você que só existe um caminho. É impressionante, mas o mundo aí fora, eles tentam convencer as pessoas de que não importa o caminho que você pegar, você vai chegar lá. Não é? Eles dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Não importa o caminho que você seguir. E muita gente tem acreditado nisso.
tem achado que ela pode inventar seu próprio caminho, que ela pode seguir o caminho que outras pessoas lhe indicam, que não importa o rumo que ela tomar, no final de tudo, ela vai conseguir chegar lá, em Deus, da salvação, na vida eterna. Mas eu tenho que dizer às pessoas que estão pensando assim, que infelizmente vocês estão errados. Na verdade, nem todos os caminhos levam a Deus. E se você não pegar o caminho certo, você não vai chegar a Deus. E olha, às vezes eu fico pensando, você sabe que no mundo existem várias religiões, né? E qual é o objetivo das religiões? O objetivo das religiões, não importa qual seja ela, é ligar a pessoa com Deus, é levar a pessoa para o céu, para a vida eterna. E se você for ouvir o que as várias religiões elas dizem a respeito do caminho, você vai ver que há muita divergência entre o que uma diz e o que outra diz. E o que acontece é que a maioria das religiões que existem aí no mundo, elas ensinam que para você chegar ao céu, para você chegar a Deus, para você ser salvo, você tem que praticar sacrifícios, muitos sacrifícios. E olha, eu quero dizer para vocês, tem gente que se sacrifica mesmo. Tem gente que faz sacrifícios horríveis. Tem gente que chega aos extremos dos sacrifícios. E eu fico triste ao pensar que essas pessoas, quando elas chegarem lá no fim da vida, quando elas forem se encontrar com Deus, elas vão descobrir que elas fizeram um sacrifício tão grande, elas se esforçaram tanto, elas fizeram renúncias imensas para nada, porque elas estavam no caminho errado. Existem muitas pessoas que estão deixando de comer, de beber, de ter uma vida normal, de poder ter filhos, família, né? Gente que renuncia até alguns direitos naturais do ser humano, como o de procriar, como de ter uma família. E a pessoa, muitas vezes, ela seguindo uma religião que diz que para ela ser salva, ela precisa renunciar a estas coisas, e de repente a pessoa, ela até renuncia, ela paga o preço e não vai dar em nada, porque ela está seguindo o caminho errado. Você já parou para pensar nisso? Então fica na cabeça da gente, na mente da gente, a pergunta: e qual é então o caminho certo? Qual é o rumo certo? Qual é a mensagem certa? Qual é a palavra que tem a verdade? Né? Quem é o Salvador? E eu quero nessa noite dizer a você que, na verdade, o caminho certo, o caminho verdadeiro, o Salvador, aquele que realmente, por ele sim, vale a pena a pessoa ela renunciar, fazer até grandes renúncias, porque a renúncia dela vai valer a pena, que ela estará renunciando por aquele que realmente é o caminho verdadeiro. Quem é esse caminho? Eu digo a você que está aqui e a vocês que me assistem aí pela internet, que esse Senhor verdadeiro, que é o Salvador, que é o caminho que pode
conduzir a Deus, que pode realmente salvar a nossa alma, é Jesus Cristo. É Jesus. Veja que esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, ele é a Bíblia, ele é a palavra de Deus. E é esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos que ele nos revela o caminho certo, o caminho verdadeiro. Você sabe que esse livro aqui, ó, que eu tenho em minhas mãos, ele não é um livro igual aos outros livros. Apesar dele ter a aparência dos outros livros e de ser feito até no mesmo material dos outros livros, quer dizer para você, esse livro aqui é ímpar, é incomparável. Não existe nenhum outro livro na face da terra que se assemelhe a esse aqui. Porque esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, que a gente chama de Bíblia, é na verdade a palavra de Deus, é a revelação de Deus ao mundo. Esse livro aqui, só a existência dele já é impressionante. Você sabia que o tempo que demorou para que esse livro fosse escrito foi um período de tempo de 1.400 anos? Nenhum outro livro na Terra demorou tanto tempo para ser escrito. Imagina, olha aí, mais de 1.000 anos, 1.400. Quanto tempo a gente vive? A gente vive 120 anos, né? Os que chegam lá no extremo, né? Pois olha, o tempo que levou para que a Bíblia fosse escrita daria quanto tempo dessas vidas de 120? O que eu quero que você perceba é o seguinte, é que a própria existência desse livro aqui já é um milagre, e ele é assim justamente para que a gente compreenda que de fato esse livro aqui é um livro sagrado, que ele é a palavra de Deus. Quero dizer para você que mais de 40 homens escreveram nesse livro, e eles viveram em tempos diferentes, em épocas diferentes, eles eram de cultura diferente, de nível social diferente. Entre os homens que escreveram esse livro aqui, tem general, tem rei, tem pescador, tem boiadeiro, tem fazendeiro, tem tudo que você possa imaginar. Tem copeiro, né? Tem o que mais? Né? Tem fazedor de tenda, né? Tem corretor de impostos, né? Tem o que? Tem vendedor, né? Tem médico, né? E o que é interessante, eles viveram em tempos diferentes, mas no entanto, olha, se você ler as Escrituras, você vai ver que é um livro único, que tem inclusive um personagem central, principal, desde o Gênesis ao Apocalipse. Ele é chamado de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Quem é esse que aparece nessa escritura, desde Gênesis a Apocalipse? Quem é, Sofia? É Jesus. Quem é, Mariana? É Jesus. Jesus, ele é o personagem. Se você ler todo o Velho Testamento e você ler todo o Novo Testamento, você vai ver que Jesus é a pessoa principal. Esse livro aqui, ele aponta para Jesus do começo ao fim. Mesmo no Velho Testamento. É o tempo todo apresentando Cristo. Você vê que, por exemplo, nós temos aqui os profetas que eles escreveram
não é, os profetas maiores e os profetas menores, eles escreveram vários livros aqui no Velho Testamento, e esses profetas, eles falavam de quem? Eles apontavam para quem? Eles previam a vinda de quem? De quem, Sofia? De Jesus. Olha, Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele disse: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É impressionante. Olha, se você ler os Salmos, você encontra, por exemplo, nos Salmos, a própria descrição do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Nos Salmos se encontra a oração de Jesus lá na cruz do Calvário. Nos Salmos se encontra que ele seria traído pelo seu amigo, dá inclusive o valor por quanto ele seria traído, aquelas 30 moedas de prata que Judas vendeu Jesus. Quero dizer para você, a Bíblia, do começo ao fim, ela fala de Jesus. Você sabe que quando Adão e Eva, eles pecaram lá no Jardim do Éden, sabe o que foi que Deus fez para cobrir a nudez do homem e da mulher? Ele matou um cordeiro. Ele derramou o sangue de um cordeiro. E ele tirou a pele desse cordeiro. E com a pele desse cordeiro ele fez a roupa para Adão e Eva. E aí a Bíblia vai lá na frente, vai dizer o seguinte, que aquele cordeiro que Deus matou na fundação do mundo era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era Jesus Cristo. Aquele cordeiro lá, que teve que dar sua vida para que o homem pudesse ser vestido, ele já era uma sombra de Jesus Cristo. Ele era o Cristo sendo sacrificado já lá, no começo do mundo. Você lembra que quando o povo de Israel, eles estavam caminhando pelo deserto, saindo lá do Egito e indo em direção à terra de Canaã, eles chegaram num determinado ponto da caminhada deles, que uma praga surgiu no meio do arraial, serpentes começaram a ferrar, a picar as pessoas, e elas morriam. Morreram muitas pessoas. E aí então eles foram para a presença de Deus, falaram com Moisés. Moisés falou com Deus para resolver aquela praga, aquele mal. E quando Moisés ele foi falar com Deus e pediu para Deus uma solução para aquela praga, sabe o que foi que Deus disse para Moisés fazer? Deus disse para Moisés fazer o seguinte: era para ele construir uma serpente de metal, de bronze. Era para ele colocar essa serpente numa haste, uma espécie de cruz, e era para ele colocar essa serpente bem no meio do jardim, bem no meio do arraial, E toda vez que alguém fosse picado pela serpente, se essa pessoa ela olhasse para a serpente de bronze, ela seria curada. Meus irmãos, quem aquela serpente de bronze representava? Lá no Velho Testamento, lá no meio do deserto, quando as pessoas estavam sendo picadas por serpentes venenosas que as matavam. Eu quero dizer para você
que aquela serpente de bronze que foi erguida numa haste, lá no Velho Testamento, também é uma sombra de Cristo. Aquela serpente é como um tipo de Cristo. Ela é como se ela estivesse apontando, olha, hoje sou eu que estou aqui nessa haste, sou uma serpente de bronze, mas lá na frente, quem vai estar na haste vai ser o próprio Deus, vai ser Jesus. E você sabe que quando Jesus Cristo veio, ele disse, né? Está escrito lá na palavra de Deus, que assim como Moisés, ele levantou a serpente de bronze lá no deserto, assim também o Filho do Homem seria erguido lá naquela cruz, para que os homens pudessem ter os seus pecados perdoados, suas almas salvas. Então veja, tudo o que acontecia ali no Velho Testamento, tudo o que acontece no Velho Testamento, até mesmo os rituais, até mesmo os sacrifícios, até mesmo, por exemplo, a própria construção ali do tabernáculo, lá no deserto, os utensílios do tabernáculo, todas aquelas coisas elas apontam para Cristo. E aí eu volto a dizer, e quando você vem na história de Israel, quando você vem nos livros poéticos, nos livros de Salmos, você encontra lá citações a respeito de Cristo. E quando você vai lá para os profetas maiores e os profetas menores, lá é que está mesmo, apontando para Cristo. E aí quando chega o Novo Testamento, aí você já começa o Novo Testamento com Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é que esses 4 livros nos falam, nos mostram, nos contam? Esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles nos apresentam Jesus. Eles falam de Jesus. E eles nos mostram que Jesus é Deus. Olha, o Evangelho de João, inclusive, o Evangelho de João, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí ele diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Leiam o Evangelho de João, você vai ver que do começo ao fim, João, que foi discípulo de Jesus, ele mostra que aquele homem chamado Jesus é Deus, que ele é o Senhor, e que ele é o caminho. Inclusive o texto que nós lemos aqui foi escrito por João. Foi lá em João 14:6, que ele cita as palavras de Jesus, porque quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Foi Jesus quem falou estas coisas, mas quem escreveu foi João. Ele foi o repórter, né? Foi quem reportou essa mensagem, foi quem escreveu para que nós hoje pudéssemos lê-la, ouvi-la, compreendê-la. Então eu estou mostrando essas coisas para que você compreenda que o caminho certo é o caminho de Jesus, que Jesus é o caminho certo. E quem nos mostra que esse é o caminho certo é essa palavra aqui, é essa Bíblia. Não sou eu, não é porque eu decidi que Jesus é que é o caminho certo, não sou eu. Quem está me revelando é esse livro maravilhoso aqui, é a palavra de Deus.
Quero dizer para você que esse é o querigma do Evangelho, que Jesus é o Salvador, é o caminho, é a verdade, é a vida, é quem pode de fato nos levar ao céu. Então, meu amigo que está aqui nessa noite, que me ouve, você que me assiste pela internet, eu quero que você saiba, esse Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida, e é esse o caminho que você deve seguir para você chegar ao céu e ser salvo. Entregue a sua vida a Cristo, torne-se um seguidor de Cristo, real, verdadeiro. Tem muita gente que até tem vontade, né? Mas não se entrega de verdade, né? É preciso se entregar de verdade, é preciso crer de verdade. E não tenha medo de abrir a porta da sua vida para Jesus, de entregar o seu coração para Jesus. Se você ler o último livro da Bíblia, qual é o último livro da Bíblia? Hã? É o Apocalipse. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Você sabe qual é o significado da palavra Apocalipse? Significa revelação. Porque o livro de Apocalipse, ele nos traz a revelação de Deus, da sua vontade, do seu caminho, da sua glória. E o que é que o livro de Apocalipse nos revela? Ele nos revela que Jesus é o Senhor. Ele nos revela que Jesus é o Salvador. Ele nos revela que Jesus é verdadeiro. E ele nos revela que Jesus, ele quer entrar na nossa vida. Você sabia disso? Lá no Apocalipse está escrito assim, e é Jesus quem diz. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quero dizer para você que é lá no livro de Apocalipse que está descrito, não é, o momento da ressurreição, o momento em que Jesus vence a morte, o momento em que ele desata os 7 selos do livro selado lá nos céus, para que a revelação chegasse até nós. É no livro de Apocalipse que ele é apresentado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, onde ele revela a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder, de cuja face toda a terra foge. Quero dizer para você, Jesus é o Deus verdadeiro. Então, meu amigo, a mensagem que eu quero deixar ao seu coração nessa noite é: você quer seguir o Deus verdadeiro? Você quer seguir o caminho verdadeiro? Você quer abraçar a fé verdadeira? Você quer realmente chegar ao céu? O seu caminho é com Cristo. Olha, ele esteve entre nós há quase 2000 anos atrás. Ele viveu aqui entre nós 33 anos e meio. Não viveu muito, né? 33 anos e meio apenas. Quando ele estava com 33 anos e meio, ele foi morto. Antes dele morrer, ele foi torturado. Bateram nele com chicotes, bateram nele com varas, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, cuspiram no rosto dele, deram tapas em seu rosto,
colocaram um manto púrpura, né, sobre o seu corpo, tiraram sua roupa, fizeram ele carregar uma cruz pesada até o alto do Monte da Caveira, o Calvário, e lá no Calvário ele foi pregado naquela cruz lá, pregos transpassaram suas mãos, seus pés, ele foi erguido entre o céu e a terra, ficou lá agonizando naquela cruz. Teve um momento em que um guarda chegou e furou o lado dele com uma lança, e a Bíblia diz que saiu sangue e água do seu corpo, e ele morreu. Às 3 horas daquela sexta-feira, a Bíblia diz que o céu escureceu, houve um terremoto, e aí Jesus, lá na cruz, ele morreu. Deu um grande brado e ele morreu. E aí, depois disso, ele foi tirado da cruz e ele foi sepultado. Foi sepultado. E ele ficou ali morto na sexta-feira, no sábado, mas na madrugada de domingo, e isso aqui é maravilhoso, na madrugada de domingo, para tirar todas as dúvidas de quem quer que seja, para mostrar a todas as pessoas que de fato ele é verdadeiro, que de fato ele é Deus. Ouviu, Mariana? Mariana perguntou por que Jesus morreu lá na cruz. Derramou muito sangue mesmo. Ela queria saber por que ele morreu lá na cruz. Ele morreu lá na cruz justamente para abrir o nosso caminho de volta para Deus. Ele morreu lá no nosso lugar. Ele tomou a nossa culpa por causa dos nossos pecados. Ele estava ali dando a sua vida como aquele cordeiro que Deus matou lá no princípio para tirar a pele, para poder fazer a roupa para Adão e Eva. Agora Jesus estava morrendo lá naquela cruz. Agora veja só, se ele tivesse ficado morto, aí ele não seria diferente de tantos outros que morreram. E olha, tem uns aí que morrem depois de serem torturados, né? Passam por uma tortura terrível e aí morrem. Mas não é a tortura ou como a pessoa morreu que mostra que ela é verdadeira. O que mostra que ela é verdadeira, que de fato ela pode nos salvar, que de fato ela é verdadeira, que a sua mensagem é verdadeira quando ele diz que ele é Deus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele foi torturado sim, ele sofreu sim, ele padeceu sim, e ele morreu sim, e ele esteve 3 dias morto sim, mas ao terceiro dia, para provar para toda a humanidade que ele realmente é Deus, o Salvador. O que foi que aconteceu, Mariana? Ele ressuscitou. Ele voltou a vida. Ele venceu a morte. E é o vencer a morte que é o selo da garantia de que ele é de fato verdadeiro, que é o rumo certo, que é o caminho certo. Se ele não tivesse ressuscitado, então seria vã a nossa fé. Aí todo o nosso sacrifício seria inútil. Mas eu quero dizer para você, não é inútil, olha, tudo aquilo que você fizer para Deus, por Jesus, toda renúncia que você fizer, todo sacrifício que você fizer, por Jesus, não é perda, é ganho, é lucro. Por quê? Porque ele é verdadeiro.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar no céu se não for através dele. A pessoa diz, eu vou seguir aqui o meu próprio caminho e no fim vai dar certo. Não vai. A pessoa pode dizer, eu vou seguir qualquer caminho porque todo caminho leva a Deus. Não leva. Se você não pegar o caminho certo, você não chega no lugar certo. Se você pegar o caminho errado, você vai chegar no lugar errado. Se você quiser chegar a Deus, então siga Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Vem servir a Jesus. E eu digo a você, meu amigo, que está me assistindo aí, vem para Jesus, vem servir a Jesus. Enquanto vida você tiver, sirva a Jesus, ande nos seus caminhos. E aí, quando você for chamado lá para a eternidade, você vai fechar os olhos aqui e vai abrir diante de Cristo, lá na eternidade. E aí você vai ver como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Pense nisso. E vocês que já estão seguindo a Jesus, não desistam. Não desanimem, não percam a fé, não abandonem o caminho de Deus, não abandonem a sua igreja. Você que já está servindo a Jesus, queira servi-lo mais ainda, queira ser mais participante, queira ser um instrumento nas mãos desse Jesus maravilhoso. Ande nos seus caminhos e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a cada dia você possa estar mais firme na presença dele. Amém? Amém. Vamos falar com Jesus. Fique de pé aí no seu lugar e agora feche os seus olhos e fale com Jesus. Abra seu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue agora. E se você já entregou a sua vida a Jesus, renove a sua entrega nessa noite. Renove a sua fé, a sua dedicação a Ele. Diga para Jesus que você quer segui-lo, servi-lo, que você quer fazer todos os sacrifícios e renúncias que Ele lhe pedir, que você sabe que Ele é verdadeiro, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega a Deus se não for através dele. Vamos falar com o Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos foi transmitida nesta noite. E nós compreendemos, ó Jesus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que é o caminho certo, que é a fé certa, que pode nos levar, nos conduzir à salvação, à vida eterna, ao céu. E nós queremos nessa noite, Jesus, dizer a Ti que nós Te aceitamos, que nós queremos entrar no Teu caminho, que nós queremos andar contigo, viver contigo, queremos viver a nossa vida na Tua presença, queremos Te servir com um coração íntegro e com uma alma voluntária. Ó Senhor Jesus, eu Te apresento todas as pessoas que estão aqui, pessoas que estão declarando a Ti nessa noite a sua fé, que estão renovando a sua fé e que estão declarando a Ti que pretendem andar nos Teus caminhos até que o Senhor as chame. E eu Te peço, Senhor, recebe estas vidas, firma-as nos Teus caminhos, que nenhum desses se perca. Pai, que estas pessoas a cada dia possam estar crescendo na fé, na comunhão contigo. Senhor Jesus, Senhor Deus, eu Te apresento todas as pessoas que me assistem através da internet, através da TV, e eu
te peço, fala ao coração desta pessoa, que ela possa crer, possa se converter, possa entrar nos teus caminhos e nunca mais desviar. Ó maravilhoso Deus, ó supremo Criador dos céus e da terra, eu te peço, recebe estas vidas, transforma estas vidas, firma, Senhor, estas pessoas nos teus caminhos e realiza na vida delas o teu propósito de salvação e de vida eterna. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Deus abençoe vocês, podeis assentar, medite nesta mensagem, nesta palavra e permaneça firme, forte, inabalável na presença do nosso Deus. Amém? Amém. Bem, irmãos, agora, depois da mensagem, depois da oração, nós iremos fazer o ofertório. É um momento para contribuirmos com a casa, com a obra de Deus. A obra de Deus, ela é mantida através de duas formas. É através das ofertas e dos dízimos. Essas duas práticas, elas não são obrigatórias. Ninguém é obrigado a dar, nem oferta, nem dízimo. Tem que ser alguma coisa voluntária, do coração da pessoa. Mas é um pedido que Deus ele faz aos seus servos, né? Que ofertem e que dizimem na sua obra. O que é a oferta? A oferta é aquela contribuição do coração, do amor. É aquilo que a pessoa ela decide dar. É aquilo que Deus toca no coração da gente para a gente contribuir. E o que é dízimo? Dízimo é 10%. A palavra dízimo significa isso, 10%. Quer dizer, a pessoa ela faz um propósito com Deus. É uma aliança entre ela e Deus. Ela vai entregar o dízimo na obra, mas o compromisso dela é ela e Deus. Ela faz um propósito de servir a Deus com 10% daquilo que ela ganha, da sua renda, das suas benesses. E aí então, nós temos a palavra de Deus que diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Quer dizer, se eu contribuo com ofertas e dízimos, Deus promete abrir a janela do céu e me abençoar. Né? Então, se eu quero essa bênção, eu devo fazer. E eu quero então dar a você que está aqui a oportunidade de ofertar, a oportunidade de dizimar. Vou pedir aqui a pastora Ana que distribua aqui para vocês. Aqui são os nossos envelopes. Nesse envelope aqui você pode colocar aqui a sua oferta, a sua contribuição. Você escreve aqui se é oferta ou se é dízimo. Tá? Coloque o seu nome para que a gente possa registrar aqui e coloque o valor que você está contribuindo como oferta ou como dízimo, para que nós possamos orar por você e Deus possa te abençoar. Então a Ana está distribuindo aí os envelopes, né? E eu quero também dizer para os que estão nos assistindo aí pela televisão, que vocês podem contribuir através da nossa conta bancária, que fica, eu vou dar para você a conta para que você possa então fazer a sua contribuição se você quiser. Nós temos a conta do Bradesco,
a agência 0482 e a conta 222-6006, dígito 5. Então você pode contribuir nessa conta bancária também, né? Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou passar a palavra para a pastora Ana para ela fazer a oração do ofertório e dar prosseguimento ao nosso. Vamos com a palavra, pastora Ana. Amém. Vamos orar, irmãos. Apresenta a Deus, fecha teus olhos. Se o nosso Deus não suprir a nossa necessidade, ninguém mais faz isso. Somente fala com Ele agora. Grande Deus e eterno Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que supre as nossas necessidades, que é o Senhor que nos proporciona as bênçãos. É a Ti, Deus, que nós clamamos e Te agradecemos e pedimos a Tua bênção, para que o Senhor esteja, Deus, liberando, Pai, que essa bênção não cesse, mas que ela seja liberada sobre a vida da igreja. Deus, que Teus filhos venham trabalhar, venham fazer, que eles possam ser prósperos, meu Pai, que eles possam trabalhar, que eles possam, Deus, colher o fruto do seu trabalho. Deus abençoa, repreende todo o ataque do devorador, repreende todas as pragas, ó Deus, no sentido assim, que vem para detonar tuas finanças. Deus, seja repreendida pelo teu poder e libera a bênção, Deus, de paz, de bonança, de prosperidade sobre a vida da tua igreja. Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos cantar o Senhor, enquanto a Sofia passa aqui para ali com os irmãos, e vamos cantar. Trazendo mais uma pessoa para ouvir o Evangelho, para ouvir aquela palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, que conduz à vida eterna. Tá bom, irmãos? Faça um esforço, você não vai fazer ninguém na máquina. Convida, o Espírito Santo vai fazer com que essa pessoa aceite o convite e venha com você, tá bom? Vamos alcançar o máximo de pessoas com o Evangelho. Essa é a vontade de Jesus, né? Ele diz, vide, né? Anunciar o Evangelho a toda criatura. Então nós devemos fazer isso. É aquela mensagem daquela época, mas é para nós também. Então vamos orar agora e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, né? Que fique no nosso coração e pedir que Deus nos dê mais uma semana de bênçãos, com saúde, vitórias em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer esse momento, Senhor, por esse momento tão especial, juntos aqui com os irmãos. E essa palavra, Deus, de paz, que transmite alegria, vida, que nos dá saúde, Deus, ela possa permanecer no nosso coração, na nossa mente. E que nós tenhamos, Deus, mais uma semana de bênçãos e de vitórias. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. Livra-nos, ó Deus, dessas doenças terríveis que têm atacado a humanidade, Deus. Não somente o coronavírus, essa que está em evidência, mas existem tantas que estão aí,
E às vezes parece que nos preocupamos somente com essa, mas estamos cercados por milhares e milhares de outras doenças. Pedimos o teu livramento, Deus. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Que domingo nós possamos estar aqui, novamente, Deus, para ouvirmos a tua palavra. Fica conosco, nos dá uma noite abençoada de sono. Acampa os teus anjos ao redor da nossa casa. Que Ele nos guarde, nos livre, em nome de Jesus. A igreja diz amém.